aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Aleluia. Só tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és Deus sobre todos e tu és Deus sobre tudo, Senhor. Nós reverenciamos a beleza da tua santidade. Nós te exaltamos por aquilo que o Senhor é. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor representa em nossa vida, Pai. Não viemos apenas para mais um culto, mas viemos prestar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa veneração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez e as coisas que ainda o Senhor fará em nossa vida, Pai. Nós te somos gratos nessa noite. Você tem alguma coisa a ser grato ao Senhor, querido? Esse é o momento, esse é o seu momento de exaltar o nome do Senhor, engrandecer a Ele com as suas próprias palavras. Oh, aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Oh, seja exaltado neste lugar. Seja exaltado neste lugar. Seja exaltado em nosso coração. Oh, nós erigimos um trono de adoração ao Senhor em nosso coração nessa noite. E nós te bendizemos, Senhor. Oh, nós te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, oh, pela tua infinita misericórdia. Te louvamos, te agradecemos. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial, Pai, que é cultuarmos ao Senhor. Nós te louvamos e exaltamos, dizemos que a nossa mente está firmada em Ti. O nosso coração está firmado na Tua palavra. Pai, nós oramos para que tenhamos olhos para ver nesta noite, ouvidos para ouvir nesta noite. Dizemos que o nosso coração está conectado com as coisas que vêm do alto, com as coisas lá de cima do Teu trono, diretamente para o nosso coração nessa noite. E nós dizemos que receberemos tudo da Tua palavra. Oh, aleluia, receberemos tudo da Tua palavra. Receberemos tudo da Tua palavra. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pessoal do louvor, bom trabalho, Deus abençoe. Glória a Deus, boa noite a todos. Aleluia, Deus é bom, amém? Que honra maravilhosa estar aqui com vocês hoje, nesta quinta especial, momento de estudarmos a palavra de Deus juntos. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o caráter de Deus. Quantos aqui sabem que existe muita coisa para aprender a respeito de Deus? Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus é quem nos revela quem Ele é, obviamente. E nós ficamos felizes de ter essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Amém? O irmão Reagan, ele costumava dizer que se você se empolga pela palavra, a palavra pode fazer muito por você. Amém? Então eu sei que talvez você tenha vindo, né, direto do trabalho, ou talvez você só chegou em casa, né, comeu alguma coisa rápido, veio para cá, talvez nem comeu direito. Mas sabe, queridos, existe uma expectativa no coração de Deus de alcançar você nessa noite, com a palavra dele, amém? E a nossa resposta é nos empolgarmos com a palavra. E a palavra que nós estamos empolgados com ela é que vai fazer a diferença na nossa vida, amém? Aleluia. Então eu quero incentivar você a receber essa palavra pela fé mesmo, amém? Aleluia. De fazer um esforço físico se for necessário, para que haja empolgação, expectativa no teu coração, para receber da palavra de Deus nessa noite, amém? Aleluia. Bem,
Sabe, a palavra caráter, já que nós vamos lidar um pouquinho aqui com o caráter de Deus, é uma aula, uma matéria, na verdade, maravilhosa que é ensinada no Rema. Diga-se de passagem, o Rema é uma escola de caráter interdenominacional. O único requisito para você fazer parte do Rema, ser um aluno do Rema, é nascer de novo, amém? Você pode ser de qualquer placa denominacional, de qualquer denominação evangélica, contanto que você seja nascido de novo. Então, uma vez que você é nascido de novo, você tem livre acesso para ser um participante, na verdade, entender, compreender as verdades da palavra de Deus. Antes até mesmo de nós começarmos com um pouquinho da ministração que eu vou fazer hoje, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Quem não fez o Rema ainda? Levante a sua mão. Você que não fez o Rema, olha que tem muita gente aqui, amém? Glória a Deus, obrigado por você ter vindo. Eu não sei se você faz parte, não é, desta igreja ou só está visitando a convite de alguém. Eu quero te deixar muito à vontade em nosso meio, amém? E se você já é parte dessa igreja, mais um motivo ainda de você estar ouvindo e sendo incentivado a fazer o Rema esse ano. Eu tenho certeza que as verdades ensinadas na nossa escola Rema mudam a vida de qualquer pessoa. Mudou a minha, pode mudar a sua, amém? Eu sou um testemunho vivo de que a palavra de Deus funciona, querido. Se funcionou para mim, se Deus teve jeito comigo, vai ter jeito para você, vai ter jeito para a sua família também, amém? Glória a Deus. Sabe, a palavra caráter, né, uma das definições da palavra caráter significa firmeza de vontade. Sabe que Deus ele é firme com relação à vontade dele? Deus ele não é um ser que muda de ideia ou um ser que é inconstante. Deus não é assim. Deus ele é um ser constante, firme. E uma das definições, como eu disse, é firmeza de vontade. A outra coisa que a palavra caráter significa é que é a qualidade distinta de alguém. Amém? Então, uma pessoa de caráter é uma pessoa que tem uma qualidade distinta, que ela sobressai a outras pessoas. E, amados, nosso Deus é um Deus que tem índole. Uma outra coisa que a palavra caráter significa. Não é? Nós, quando estamos falando a respeito, não é, da reputação ou do caráter de alguém, nós falamos, olha, aquela pessoa é confiável ou ela não é confiável, não é? Essa pessoa ela é de palavra, se ela disse, ela vai cumprir o que disse. E sabe, quando nós olhamos isso e colocamos todas essas características em uma pessoa, nós dizemos, essa pessoa é uma pessoa de caráter. Eu quero te dizer, queridos, que o nosso Deus é um Deus de caráter. Amém? Glória a Deus por isso. Ele tem firmeza de vontade. Abra a sua Bíblia. Nós vamos começar compartilhando alguns versículos da Bíblia nessa noite contigo. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 46, por favor. Aleluia. Isaías, capítulo 46. Isaías capítulo 46, e nós vamos começar lendo o versículo 9. Isaías 46, 9. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus ele está nos chamando para nós não nos esquecermos, para que nós nos lembremos das coisas da antiguidade, para nós nos lembrarmos das coisas que já passaram e entender isso, que desde que mundo é mundo, Deus é Deus e não tem outro além dele. Oh, aleluia! Não existe nenhum outro semelhante a ele. Ele diz, eu sou Deus e não existe nenhum outro semelhante a mim. Aleluia! Amém? É hora de você se empolgar. Eu vou te dando uma dica, tá certo? Aleluia! Sabe, amados, é maravilhoso você saber que o Deus que você serve é o único Deus. Oh, aleluia! Não existe nenhum outro além dele, não existe nenhum semelhante a ele. Ele tem uma marca distinta, ele tem uma característica distinta, ele tem um caráter que nenhum outro vai ter.
E ele disse, eu estou te falando para você se lembrar, lembre-se das coisas passadas, lembre-se desde a antiguidade que eu sou esse Deus de caráter. Eu sou esse que não muda, eu sou esse que quando falo, cumpro. Oh, aleluia. Eu sou aquele que não muda de ideia, te abençoo hoje, mas amanhã eu levanto mal-humorado e decido te amaldiçoar. Deus está dizendo, ei, se lembre que eu não sou assim. Aleluia, eu não mudo, a minha vontade vai ser feita. Aleluia. Então ele diz, olha, se lembre das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não existe nenhum outro além de mim, eu sou o único Deus. E agora no próximo versículo, ele vai dizer em que é que ele é o único Deus, em que é que ele se distingue do restante dos outros deuses com letra minúscula que existem por aí. No versículo 10, ele fala, eu sou o único Deus, no versículo 9, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, ou seja, o meu propósito será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia. Nosso Deus é o único Deus, o Deus verdadeiro. Não há outro semelhante a Ele. Por quê? Porque desde o começo Ele determina como vai ser o fim. Oh, aleluia. Ele não espera as coisas darem andamento e segmento para Ele dizer como vai ser. Não, antes mesmo de existir, Deus já determina. Aleluia. Ele diz, o meu conselho, o meu propósito será firme. Em outras palavras, eu sou um Deus de caráter. Quando eu falo, vai acontecer. Oh, aleluia. Sabe, amados, é maravilhoso saber que o nosso Deus nos chamou, nos capacitou. E mesmo que nós ao longo do caminho tenhamos errado, pisado na bola com Ele, saído do objetivo, com relação a Deus, a promessa continua de pé. Aleluia, ele diz, eu te ungi, eu te escolhi, eu te separei. Se você saiu do plano, é só retornar para ele, porque o meu propósito será firme para sempre. Oh, aleluia. Amém? Será firme para sempre, eu vou fazer toda a minha vontade. E é nisso, exatamente nisso que eu sou diferente dos outros deuses. Oh, aleluia. Por quê? Porque Deus chama antes de existir, querido. Aleluia. Amém. A Bíblia fala que não havia nada, a terra estava sem forma e vazia. E Deus disse, Ele disse primeiro, Ele anunciou primeiro, haja luz. E então houve luz. Aleluia. Ou seja, Ele primeiro declara o fim antes de começar. Sabe, quando Deus declara o fim de algo antes de ele começar, sabe o que isso significa? Que quando você nasceu, Deus já tinha terminado contigo. Aleluia! Antes de você começar, antes de você nascer, Deus já determinou o teu propósito, Ele já determinou o teu destino, Ele já determinou o teu futuro. Aleluia! E o futuro que Ele tem para você é brilhante. Aleluia, é um futuro que te traz esperança. Não é para te trazer dano, não é para te trazer confusão, mas o que Ele tem guardado e preparado para você é para te abençoar. Então o próprio fato, querido, de você ter nascido, significa que Deus já terminou a obra que Ele começou em ti. Aleluia! Deus já terminou, Ele já completou a obra em você. Aleluia! Agora cabe a mim e a você andarmos nos trilhos que Ele determinou para nós, pela Sua palavra, para desfrutarmos da obra completa que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Amém? Aleluia! Olha lá o que diz em Jeremias. Abra a sua Bíblia. Por favor, Jeremias capítulo 9. Sabe, quando nós falamos, amados, de ter conhecimento do caráter de Deus, não é só ter informação a respeito de Deus, amém? A proposta do Centro de Treinamento Bíblico Rema é trazer um
um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, de quem Ele é para a tua vida. Não é só te dar informação de alguém. Sabe por que a informação não muda a vida de pessoas? Vou repetir. Informação não muda a vida de pessoas. Aleluia. Sabe o que é que muda a vida de pessoas? Revelação. Aleluia. Paulo, ou aliás, antes de se converter, Saulo, ele tinha informação a respeito de Jesus. Ele sabia que alguns cristãos estavam pregando em nome desse tal Jesus. Mas no momento que ele teve contato com a luz de Cristo, oh, aleluia, no momento que os olhos dele foram abertos, o que aconteceu? Revelação do alto chegou. E a revelação trouxe mudança para a vida de Paulo. Amém? Então, a nossa proposta não é só te dar informação do caráter de Deus, ou te dar informação de quem Deus é, mas te dar revelação de quem Deus é. E você andar nesta revelação. Aleluia. Porque você pode conhecer a respeito de alguém, ouvir a respeito de alguém, mas conhecer profundamente, você precisa andar com essa pessoa. Quantos sabem disso? Os casados que o digam. Amém? Aleluia. A princípio, né, a fase do namoro é você ter informação, o que é que eu gosto, o que é que você gosta, e é aquela fase do eu também. No namoro é assim, eu também. Gosto de sorvete? Eu também. Ah, eu amo pizza? Eu também. Tá tudo se alinhando. Mas no momento que a coisa vai ficando mais séria, vai havendo uma revelação de quem a pessoa é. Aí você descobre verdadeiramente com quem você está dividindo o seu teto. Amém? Mas sabe que Deus, ele não é aquela pessoa que vem para te enganar e você descobre, eita, entrei numa furada. Com Deus é diferente. Aleluia. Amém? Porque com Deus nós vamos tendo sempre conhecimento aprofundado. E essa é a proposta, queridos, de você ter mais entendimento a respeito do caráter de Deus. Você precisa saber quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele diz e o que Ele não diz. Amém? Você desenvolve relacionamento com a pessoa que você ama, ou você desenvolve relacionamento com os seus pais em família. E se alguém disser, olha, sua mãe mandou falar isso e isso, pela mensagem que você ouvir, você vai dizer, isso não foi minha mãe. Não, minha mãe nunca diria isso. Ou você sabe, não, minha mãe, ela faria isso. E alguns de nós até deixamos de fazer, olha, eu não vou fazer, porque se a minha mãe souber, você sabe qual vai ser o procedimento da sua mãe, não é verdade? Por que isso? Por causa do relacionamento e profunda intimidade que você desenvolveu com ela ao longo dos anos. E Deus, amados, Ele quer se manifestar como o nosso Pai Celestial, mas não é aquele Pai que está lá longe, sentado no trono nos céus. E não me leve a mal, Ele está lá, sentado no trono nos céus. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo contigo. E Ele não quer que você só tenha, informação a respeito dEle, mas Ele quer que você tenha revelação a respeito dEle. Aleluia. Olha o que diz Jeremias no capítulo 9, no versículo 23, ele diz assim, diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então nós não nos gloriamos na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa própria habilidade. Aquele que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer ao Senhor. Aleluia. Amém? Glorie-se em ter um relacionamento íntimo com Ele, de entender todas as coisas vindo e partindo dEle. Aleluia. Ele disse, eu que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Ele diz, dessas coisas eu me agrado.
Sabe que Deus tem, Ele se agrada de demonstrar misericórdia para a tua vida. Aleluia! Mas sabe que o diabo vai dizer que não tem misericórdia para você? Mas a Bíblia fala, queridos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! O que isso significa, Shirla? É que se eu gastei todo o meu cartucho da misericórdia de Deus hoje, no momento que eu me acordo amanhã, novas misericórdias estão disponíveis para mim. Aleluia. E Deus não conta a misericórdia que eu usei e abusei de hoje. Para Ele é tudo novo em folha. Ele diz, eu me agrado dessas coisas. Eu me agrado em mostrar misericórdia para o meu povo. Eu me agrado em mostrar juízo. Aleluia. Eu me agrado em mostrar justiça. Ou seja, amados, nós servimos a um Deus que Ele é justo. Aleluia. Ele é justo. Amém. Aleluia. Então, nós devemos nos gloriarmos no conhecimento de Deus. Amém? De conhecermos a Ele mais e mais. De procurarmos a entender mais e mais a respeito do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é de suma importância. Conhecer a Deus é extremamente importante para você e para mim. Amém? Nós precisamos desenvolver relacionamento íntimo com Deus a tal ponto de desenvolvermos conhecimento a respeito dele. Amém? Olha só o que diz, abra a tua Bíblia lá em João. João no capítulo 17, no versículo 3. Estamos vendo a importância do conhecimento. Obviamente, isso daqui é só uma coisinha muito básica de tudo aquilo que você vai ouvir dentro do Rema em 7 dias de aula. Amém? Então, eu estou sendo aqui o mais clara possível dentro de um período de 50 minutos. Então, nós temos que correr com algumas coisas aqui. É lógico que eu não vou dar toda a matéria hoje, mas eu só quero deixar você com gostinho de quero mais. Amém? Abra lá em João capítulo 17. Versículo 3 diz assim, você está lá em João 17... Versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, qual é a importância do conhecimento de Deus? Toda. Por quê? Porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus. A sua vida eterna está ou consiste no conhecimento de Deus que você tem. Amém? Então é de extrema necessidade, querido, você separar um tempo da sua vida para buscar mais do conhecimento da parte de Deus. Você pode dizer, mas eu sou velho demais para fazer o rema. Ou eu sou novo demais para fazer o rema. Não tem nem velho e nem novo. Como o irmão, o pastor aqui, Pádua, diz, de 0 a 99 anos. Amém? E se existir alguém com 101 anos de idade, ainda assim vai poder fazer o rema. Por quê? Porque ninguém, queridos, ninguém pode viver a tal ponto de dizer, não, eu não preciso conhecer mais de Deus. Todos aqui, independente de quantos anos de ministério, de experiência que você vá percorrer na sua vida e na sua caminhada cristã, todos nós precisamos ter mais conhecimento a respeito de Deus. Por quê? Porque a nossa vida eterna consiste em conhecer a Deus. Aleluia. Foi Jesus quem disse isso. Amém? Ele disse, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o nosso objetivo maior como cristãos é de conhecer a Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Deus enviou. Agora, quantos sabem que nós podemos crescer em conhecimento aqui? Amém? Pode ser que o conhecimento de Deus que você tenha te ajudado, não é? Tenha deixado você andar nessa caminhada com o Senhor maravilhosamente, mas eu quero te dizer que Ele tem mais para a tua vida. Aleluia! Nós nunca vamos chegar a um ponto de dizer, eu já conheço tudo de Deus. Por quê? Porque Deus é infinito.
Quando você pensa que conhece Deus e já viu de tudo dele, aí ele vem e mostra para você uma faceta dele. E você diz, uau! Eu pensei que conhecia a Deus, até eu ver isso de Deus. E aí você percorre a sua vida novamente pensando, eu conheço tudo de Deus. E de repente Deus mostra uma outra faceta dele, uma outra faceta do atributo dele, do caráter dele. E você fica, uau! Aleluia. Na nossa eternidade a gente vai dar muitos uau lá. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus infinito, amém, amados? E nossa vida eterna consiste em desenvolvermos no conhecimento de Deus a cada dia, amém? Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Pedro. Oh, aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas, como? Quem pode me responder? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante. A Bíblia fala que a graça e a paz de Deus é multiplicada na minha vida, não como a gente pensava, pela oração e pelo jejum. Não, porque você vem para a igreja direitinho toda semana. Não, a graça e a paz é multiplicada no seu coração pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Essa palavra graça aqui significa influência divina no coração. Ou seja, quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais eu conheço ou tenho entendimento do conhecimento de Deus, mais influenciado por Ele eu vou ser. Aleluia. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais inspirada por Ele eu vou ser. Aleluia. Mais influenciada por Ele eu vou ser. Amém? E sabe, amados, nós precisamos de cristãos nesses últimos dias serem influenciados por Deus. Nesses últimos dias, nós precisamos de homens e mulheres assumindo o seu papel para serem canais de bênção nessa terra, para serem vasos de honra nessa terra, para abençoar a vida de outras pessoas. Sabe, você está sendo abençoado, glória a Deus, mas Deus quer alcançar as pessoas da sua casa. Aleluia. Deus quer alcançar pessoas no seu trabalho. Amém? Pode ser que para você está tudo bem, você é salvo, desfruta de uma boa palavra, congrega numa igreja maravilhosa. Mas sabe, Deus, assim como Ele importou contigo e fez com que a salvação chegasse no teu coração e te conduziu para uma boa igreja como esta, Deus também tem interesse em alcançar outras pessoas. E quem é que Ele vai usar? Você. Diga eu. Amém? Aleluia. Então, quanto mais conhecimento de Deus e de Jesus Cristo eu tiver, mais influenciado por Ele eu serei. Aleluia. Uma outra coisa que a Bíblia fala, que a paz será multiplicada pelo conhecimento de Deus. Essa palavra paz, no original do grego, significa prosperidade. Significa descanso. Eu não sei quanto a você, mas nós vivemos em dias turbulentos sobre a terra. Amém? Outro dia mesmo eu vi uma reportagem, eu estava viajando, cheguei de viagem, porque eu estava ministrando em outra cidade. No dia que eu cheguei, fiquei sabendo que houve uma tentativa de assassinato no Luiza Mota. Quem aqui ouviu sobre esse assunto? Ou seja, amados, existe violência pelas ruas de Campina Grande. Amém? Existe esse terror, esse espírito do medo tentando infiltrar, sabe, pessoas que estão no Ceará. Eu estava vendo uma reportagem que depois de 7 horas da noite, não tem mais ninguém na rua, todo mundo escondido dentro de casa. Por quê? Porque não existe paz. Porque não existe segurança nas ruas. Mas sabe que você pode desfrutar de uma paz que não é terrena, de uma paz que não depende apenas da operação da polícia na rua? Aleluia.
Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais paz eu vou ter, mais descanso eu vou ter, mais prosperidade eu vou ter. Eu não sei quanto a você, mas eu quero tudo isso que me pertence. Aleluia! Se é paz que eu tenho, que é meu, eu quero. Se é descanso, se é prosperidade que me pertence pelo conhecimento, eu quero. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que Deus fez por mim, através de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E olha só o que ele continua dizendo no versículo 3. Ele fala, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à santidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder. Ou seja, amados, nós temos todo o poder, tudo que nós precisamos para termos uma vida em Deus e vivermos essa vida de forma piedosa e santa. Nós temos e alcançamos essas coisas como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Aleluia. Existe uma vida em Deus só aguardando você, querido. E existem níveis de vida em Deus que estão disponíveis para você na medida que você vai conhecendo mais dele. Na medida que eu conheço a Deus, eu vou atingindo níveis de conhecimento nele que me fazem partilhar da vida que ele tem, aleluia, que me faz partilhar da natureza que ele é e que ele tem para me dar, aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, essa natureza já nos pertence, mas cabe a nós agora andarmos nessa natureza, e tudo que diz respeito à vida e à santidade, você já tem pelo conhecimento de Deus, aleluia. Então a gente não precisa ficar pedindo, Senhor, me faz santo. Não, você já é santo. Agora o que você precisa fazer? Crescer em conhecimento a respeito dessa verdade. Aleluia. Senhor, eu preciso de coisas na minha vida, eu preciso de suprimento, A Bíblia fala que o divino poder dele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à santidade. Ou seja, tudo que você precisa para viver uma vida de acordo com a palavra e uma vida de santidade, desfrutar o Zoé, que é a vida de Deus, você pode desfrutar dessas coisas pelo conhecimento daquele que te chamou. Aleluia! Então, amados, o conhecimento de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que está sempre em crescimento, sempre em andamento. Amém? E existem várias formas de nós conhecermos a Deus. Uma das formas que eu gosto de dizer, as formas mais básicas, né? Ou a forma mais básica que você pode conhecer a Deus é através da natureza. A Bíblia fala em Romanos 1,19 que Deus, ele manifestou os seus atributos invisíveis nas coisas que ele criou. Oh, aleluia! Amém? Ele expressou os seus atributos invisíveis na flor, na montanha, no pássaro. E para quê? Por que ele fez isso? Lá diz em Romanos, a gente não vai abrir porque não temos tempo. Mas você pode anotar e ler em casa, Romanos 1,19. Lá diz que Deus fez isso para que nenhum homem fique sem desculpa. Ou seja, todos os homens, eles vão ficar indesculpáveis. Quando eles chegarem diante de Deus no dia do grande julgamento, eles não vão poder dizer, eu não sabia que o Senhor não existia. Por quê? Porque pode-se ver Deus e ver dos atributos dele naquilo que ele criou. Aleluia. Então essa é a forma mais básica de nós podermos conhecer a Deus. É através daquilo que ele criou, da natureza, dos animais, da fauna, da flora. Ou seja, daquilo que está criado por ele, na natureza inteira. Amém? A outra forma que nós podemos conhecer a Deus é através do Espírito Santo. Jesus disse em João, no capítulo 19, que o Espírito Santo, ele não tem uma mensagem própria, mas aquilo que ele ouve do Pai, é isso que ele nos anuncia. Amém?
Então, é através do Espírito Santo que ele nos revela quem Deus é. Aleluia. E existem mais duas formas de conhecer a Deus, que é através da palavra, a palavra de Deus, e através da pessoa de Jesus. Amém? E por causa do tempo, nós vamos nos ater para hoje, por causa do ensino, nessas duas coisas. Podemos conhecer a Deus através da palavra dele e através da pessoa de Jesus. Amém? A criação e a pessoa do Espírito Santo, isso aí você vai ver no Rema. Esse ano não, né? Porque caráter de Deus é matéria de segundo ano. Então você vai ver isso com mais profundidade o ano que vem. Amém? Mas você pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ver uma das formas pelos quais podemos conhecer a Deus. Primeiro, né, dentro desse estudo que eu estou trazendo hoje, pela palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada. Quando a palavra de Deus diz, amados, que toda a escritura é divinamente inspirada, significa que toda a palavra de Deus carrega o fôlego de Deus. Amém? Ela é divinamente inspirada, ou seja, ela tem o fôlego de vida do próprio Deus na palavra. Oh, aleluia. Sabe o que você tem aí no seu colo? Não é só um livro. Amém? Aleluia. É um testamento que traz vida para você. Que muda a circunstância na sua vida. E esse testamento ele está carregado do fôlego de Deus. Ele está carregado com a própria vida de Deus. E quando ela é soprada no teu espírito, opera a vida aí dentro. Aleluia. Olha o que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir ou educar em justiça. Olha que maravilha, amados. Deus, ele usa a palavra dele para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Aleluia. Mas, Sheila, assim, Deus usou aquela enfermidade para me mostrar que eu estava assim, muito rebelde, que eu estava assim, muito desobediente. Mas quando eu fui para o pó mesmo, né, na minha enfermidade, aí eu pude ouvir a Deus. E sabe, queridos, é realmente assim um infortúnio você só ouvir Deus quando está enfermo. Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você ouça Ele saudável, bem. Amém? Aleluia. Mas sabe que pessoas eles têm essa ideia que Deus usa uma enfermidade para falar com você, ou usa uma enfermidade para te repreender, para te trazer correção. Acabamos de ler que quando Ele quer te repreender e quando Ele quer te corrigir, Ele não vai usar uma artimanha que é do diabo, queridos, porque Deus tem firmeza de vontade. Amém? Deus é poderoso. Quem crê aqui nisso aqui, assim, de todo coração? Levanta a mão mesmo que eu quero ver. Essa é uma pergunta assim, de quem crê que Deus é poderoso mesmo? Eu creio. Aleluia. Amém? Agora, Deus não seria um Deus limitado se Ele tivesse que usar, não é, as armas que o inimigo tem para poder falar com o seu povo? Querido, Deus é poderoso e Ele tem os seus próprios meios para se comunicar e se relacionar com o povo dele. Amém? Então, Deus, Ele não vai usar aquilo que não é dele. Enfermidade não é dele. Pobreza não é dele. Aleluia, Ele é poderoso para falar comigo. Como? Pela sua palavra. Amém? Se eu sou desobediente, ou eu estou obstinado em algum caminho,
Como é que Deus vai me corrigir e Ele vai me educar em justiça? Como é que Ele vai me repreender? Pela palavra. Aleluia. Agora, se você anda num caminho de desobediência, você abre portas para o ataque do diabo na sua vida. Então, se você abre portas para que o diabo te ataque, trazendo uma enfermidade, trazendo alguma coisa ruim sobre a sua vida, não culpe a Deus por isso. Amém? Eu já ouvi pessoas falar, não, Sheila, mas foi Deus que quebrou o crânio da minha avó. Colocou ela lá dentro do leito da enfermidade, lá dentro do hospital. E sabe que ela pregou o evangelho lá na ala dela, tudinho. Agora, queridos, isso não é um testemunho para mim, isso é um testemunho. Porque testemunho maior seria a avó dessa pessoa entrar com os 2 pés, ela mesma andando, cheia de saúde, cheia de vida, e pregando o evangelho lá, e curando as pessoas lá dentro. Agora, enquanto você está passando por essa enfermidade, você pode ser usado por Deus lá dentro? Pode. Amém? E não fique debaixo de condenação se você está enfermo. Porque enfermidade nem sempre é resultado de pecado. O diabo, ele vai atacar você. E cabe a você se manter em posicionamento com a palavra para receber, manter a sua cura. Então, se você está passando por um período de enfermidade, não se preocupe não. Não existe condenação para você. Agora, permanecer na enfermidade, aí já é um problema. Sabe, a Bíblia fala que são leves e momentâneas as tribulações. Momentânea. Ou seja, você não vai ficar assim por toda a vida, você só está passando por isso. Aleluia. A enfermidade não vai prevalecer e não vai ficar contigo. É leve e é momentâneo. É temporário, tem prazo de validade. Não vai ficar, não vai permanecer para sempre. Aleluia. Amém. Esse arroz financeiro, esse aperto aí que você está passando, a pobreza tentando instaurar na sua casa, isso é temporário. Se você segue os princípios da palavra de Deus, querido, é impossível você permanecer na pobreza por muito tempo. Aleluia. Em algum momento, essa palavra vai começar a ter resultado na sua vida. Amém? Agora, não fique debaixo de condenação. Se está arrochado para você, está tudo bem. Só não permaneça lá. Saiba, é temporário, vai passar. Oh, aleluia. Aleluia. Agora, eu preciso entender essas coisas que a vida traz, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, são coisas que acontecem conosco porque estamos no mundo. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus disse, olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo, ei, não se preocupe não, se alegre, porque se eu venci o mundo, você venceu também. Aleluia. Então como é que nós podemos conhecer a Deus? Pela sua palavra. É Ele que nos educa em justiça, é a palavra de Deus que nos repreende, é ela que nos corrige, é ela que nos ensina como fazer da forma certa. Aleluia. Amém, amados? E olha só o que diz o próximo versículo, ele diz, para que o homem de Deus, esse homem aqui não é só o sexo masculino, mas a criação de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, para que o homem de Deus seja completo. Tem uma outra versão que diz seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem uma outra versão que eu gosto que diz assim, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente, totalmente equipado para toda boa obra. Então, o que é que equipa você para toda boa obra? Não é a experiência de momentos ruins na sua vida, mas o que equipa você para toda boa obra é o ensino da palavra. É a repreensão que a palavra traz e você recebe com mansidão. É a palavra de Deus sendo trazida para o seu coração, te educando em justiça, te repreendendo, te corrigindo e você aceitando a palavra. Amém, amados? Uma outra forma como podemos conhecer a Deus é através da pessoa de Jesus. Lá em Hebreus, abra lá comigo bem rapidinho.
Hebreus no capítulo 1, aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha só o que diz esse versículo, amados. Ele diz que Deus, no passado, ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras. O que é isso, querido? Alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras. Alguém que quer ser entendido. Amém? Deus, ele não está lá no céu, colocou você aqui na terra e disse, agora se vira para me achar. Não, ele disse muitas vezes, ele disse de muitas maneiras, ou seja, ele queria ser entendido pelo homem, ele queria esse conhecimento dele sendo revelado para o homem, ele queria intimidade com o homem, ele queria relacionamento com o homem, e ele usou tudo que ele tinha para manifestar o caráter dele para o homem. Amém? Só que tudo que ele usou e todas as vezes que ele usou não foi suficiente. Então o que ele fez? Falou-nos a nós pelo seu Filho. Aleluia. Então Deus, ele usou tudo que ele tinha para se comunicar com o homem. Usou muitas maneiras, de muitas maneiras e muitas vezes. Deus não tentou falar com o homem uma ou duas ou três, muitas. Incontáveis vezes que Deus, ele tentava se expressar e manifestar para o homem, e nada disso valeu. Então o que é que ele fez? Ele resolveu, eu vou enviar o meu melhor, Jesus. Aleluia. Toda vez, amados, no Velho Testamento, quando Deus se manifestava para o homem, era Deus se revelando, ou revelando parte do caráter dele para o homem. Quando ele se revela para Abraão, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente, era Deus se revelando como aquele Deus que pode e é tudo aquilo que você precisa que ele seja. Amém? Só que isso não foi suficiente. Aleluia. Então, quando ele usou todos os artifícios que ele tinha, tudo que ele podia usar, e mesmo assim o homem não entendeu a vontade completa dele, ele falou-nos a nós pelo seu Filho. Aleluia. E olha só o que diz, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha o versículo 3, diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha o que diz o versículo 3, amados, que Jesus, ele foi o resplendor da glória e foi a expressa imagem da pessoa de Deus. Em outras palavras, Jesus, ele veio expressar exatamente quem Deus era. Ele foi a expressa imagem da pessoa de Deus. Então, quando Jesus perdoava, quem estava perdoando? Deus estava perdoando. Quando aquela mulher foi pega em adultério e os homens, os fariseus, diziam que ela deveria ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés, quando Jesus diz para ela, vai e não peques mais, quem estava falando aquilo para ela? Deus estava falando. Por quê? Porque Jesus só veio manifestar a expressa imagem de quem Deus era. Aleluia. Então, quando Deus curava, Jesus curava, era Deus curando. Aleluia. Eu costumo dizer isso, e geralmente eu trago até uma coisa no slide, mas a gente não está em aula aqui hoje, né? Você vai ter que esperar para o ano que vem. E você já vai saber o que eu vou fazer ano que vem, se eu der essa matéria para você. Mas eu costumo dizer, quantos aqui lembram daquelas fotos antigas que você tirava e precisava revelar, levar para um laboratório, uma semana para ficar pronto? Tinha filmes de 24 poses, 12 poses, 36. Tem gente olhando para mim assim, pensando que eu sou velha. Não sou velha, é o tempo que voou demais.
Sabe, amados, a gente andava pela fé naquela época, né? Porque você tirava a foto e cria que ia ficar bem. Porque você não ficava, deixa eu ver, ai, meu cabelo não ficou bem, tira outra. Não tinha desse negócio de tirar outra, né? Porque o cabelo não ficou bem. Ou você cria que estava bem ou não cria. Né? Aí você pegava aquelas 12 poses. Eu me lembro quando saiu uma edição especial, um filme, um rolo de filme de 46 poses. Eita! Eu fiz uma festa. Eu tinha uma Kodak, colocava o filminho lá, tirava foto até do vento passando. E aí eu revelava, colocava no laboratório. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Eita, Jesus, tem gente aqui que não quer levantar a mão. Eu vou fazer aqui um apelo para mentira, viu? Aí você levava, quem lembra? Você levava aquele rolo lá para o laboratório, esperava 3 dias, 4 dias para ficar pronto. Lembra disso? Aí quando a foto era revelada, vinha dentro de um envelope de papel e vinha dentro assim de um saquinho o negativo das fotos. Quem lembra disso? O negativo das fotos. Quando você olhava o negativo, você só via sombra. Não era assim? Você via assim uns formatos, mas você não sabia quem era direito, você não sabia a cor da roupa da pessoa, não era assim? Pronto, esse é o exemplo que eu uso. O Velho Testamento era o negativo de Deus. Amém? Veio revelar Deus, mas veio revelar Deus com algumas imperfeições. Tínhamos uma imagem de Deus, mas uma imagem meio que distorcida, não muito clara. Agora, quem é Jesus? Jesus é a foto digital em HD. Aleluia. De quem Deus é. Quando você olha Jesus, você vê Deus em high definition. Oh, aleluia. Quando você olha Jesus, você vê Deus em HD. Amém? Você vê as cores, você vê a precisão dos detalhes. Amém? Você vê os pixels bem pequenininho e aquilo aumenta e embeleza ainda a imagem. É esse que Jesus é, queridos. Ele veio revelar a imagem de Deus. E essa revelação foi em HD. Aleluia. Amém? Então, no Velho Testamento, nós temos uma imagem de quem Deus é, mas era uma imagem muito limitada. Ele tentou falar muitas vezes e de várias maneiras, mas não foi suficiente. O homem não tinha uma imagem verdadeira dele. Então, ele resolveu revelar uma foto em HD. De quem ele é, da bondade dele, da misericórdia dele. E mandou Jesus para ser essa revelação da pessoa de quem ele é. Você está comigo? Amém. Oh, aleluia. Então nós podemos entender e conhecer a Deus através da vida de Jesus, daquilo que ele viveu na terra, daquilo que ele nos ensina. Abra a tua Bíblia lá em 1 João, bem rapidinho. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Diz assim, 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Isso é João falando para os irmãos da Ásia, os irmãos para quem ele estava escrevendo. Olha, essa foi a mensagem que nós ouvimos dele. E é essa mensagem que nós anunciamos para vocês. Qual é a mensagem? Está no versículo. Que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Oh, aleluia. Deus é luz, foi isso que nós recebemos dele e é isso que nós te anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Querida, é muito simples saber de Deus. É assim, Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Essa verdade nunca vai mudar. Deus tem firmeza de vontade, ele tem caráter. Ele vai sempre continuar sendo bom e o diabo vai sempre não prestar.
Amém? É simples assim. Agora, a religião quer pintar um Deus para você, barbudo, mal-humorado, com cajado na mão, pronto para te levar a lapada quando você pecar, quando você errar. Era essa a imagem que eu tinha de Deus. Que no momento que eu errasse, não tinha segunda chance não, era cacetada. Amém, queridos? A religião me ensinou isso. Mas foi preciso eu conhecer a Deus pela sua palavra. E entender que Deus ele não vai usar aquilo que é mal para me ensinar algo de bom. Até porque, querido, se enfermidade e pobreza ensinasse alguém alguma coisa, o mundo era perfeito. Quantos sabem que existe muita enfermidade no mundo? Muita pobreza no mundo? Se pobreza e enfermidade ensinasse alguém alguma coisa a respeito de Deus, nós já estávamos no céu. Já era todo mundo perfeito, Jesus já tinha voltado para buscar todo mundo. Mas sabe que a pobreza é uma obra das trevas. Enfermidade é uma obra das trevas. O seu Pai, Deus, não é glorificado na sua vida quando você está enfermo. Quando você está passando por necessidade. Amém? O seu Pai é glorificado. Quando? Quando você tem e anda em saúde divina. Todo mundo adoecendo, mas você está em saúde perfeita. Quando é que Deus é glorificado na sua vida? Quando tem crise aí no mundo e mesmo assim você está prosperando. Aleluia. Até porque é um sinal, querido. Prosperidade é um sinal da aliança que você tem com Deus. Sabia disso? Está no Velho Testamento. É um sinal. As pessoas olham para você, vê você prosperando, vê você pagando as suas contas, mesmo desempregado. Oh, aleluia. Vê você prosperando, vê você pagando suas contas, mesmo trabalhando num trabalho que é informal. Aleluia, mesmo não tem carteira assinada, mas as coisas estão bem para você. Você está sendo suprido, aleluia. Isso é um sinal de Deus. Pessoas olham e falam, olha, eu não sei o que é não, mas aquele crente, aquele cabo ali prospera. O que é isso? Um sinal que você tem uma aliança com o Senhor, que Ele sustenta você com a mão dEle, que mesmo que haja crise, você está na mão dEle, protegido, guardado por Ele. Mesmo tendo crise, você não anda em falta, mesmo tendo enfermidade por aí e virose por aí, mas você se mantém em constante saúde divina. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Olha o que diz em João 14, bem rapidinho, eu estou quase acabando. João 14. Aleluia. Versículo 30. João 14, 30. Diz assim, não falarei muito convosco. Isso é Jesus dizendo. Porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ele estava falando de quem? De Satanás, do diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Olha o que diz, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Ou em outras palavras, e nada tem em mim. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, eu e Satanás, a gente não se combina. Entendeu? Ele é norte e eu sou sul. Vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada a ver com ele. Se Jesus disse, eu não tenho nada a ver com ele, muito menos com as obras que ele faz. Quantos sabem? Enfermidade é uma obra das trevas. Fofoca, obra das trevas. Aleluia. Inveja, obra das trevas. Confusão, obra das trevas. Amém, amados? Não precisa você ter um QI elevado. Olha que bênção. Deus deixou tudo muito simples para você. Ele é bom e vai sempre continuar sendo bom. O diabo não presta e vai continuar não prestando. Simples assim. Jesus disse, eu sou o sol e ele é a lua. Eu estou dando aqui uma ilustração, viu? O diabo não é a lua, amém? Por favor. Mas nós somos totalmente separados um do outro. Não temos nada em comum. Aleluia.
Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus disse em João 10, eu vim para ser o oposto dele. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com ele. Se ele veio roubar, matar e destruir, eu vim dar vida. E vida em abundância. Oh, aleluia. Amém, amados? Oh, aleluia. Abra lá comigo. Isaías 45. Isaías 45. Porque eu sei que no Velho Testamento nós temos muitos versículos polêmicos sobre Deus criar o mal, sobre Deus usar, não é, a ferramenta do mal. E obviamente num culto como esse não seria possível abrir para você todos os ensinamentos da palavra para trazer luz para o seu entendimento a respeito disso, ok? Então, eu peguei aqui 2 versículos polêmicos para nós destrincharmos nessa noite. Vai ser bem rapidinho, porque o meu horário já está quase acabando, amém? Mas eu preciso que você entenda a respeito desse versículo aqui e também de um outro que a gente vai ler, ok? Você está lá em Isaías 45? Diz assim o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está vendo, Sheila, que Deus cria as trevas? Está escrito, Deus cria as trevas. Mas sabe, amados, quantos entendem aqui que a Bíblia não foi escrita originalmente no português? Amém? O Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico, na sua grande maioria. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Ok? Então, quando eu estou lendo a palavra de Deus, e essa é uma outra dica para você, não tenha só uma versão da Bíblia, tenha várias versões da Bíblia quando você estiver estudando a Bíblia, invista em bons dicionários bíblicos, amém? E invista também em concordâncias bíblicas e dicionários que te remetem para o original quando foi escrito, ok? Porque muitas vezes muda o significado totalmente, ok? Porque eu vou te dizer, esse versículo aqui, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Essa palavra formar aqui é como um oleiro que forma a sua obra-prima. Só que a palavra criar, no original do hebraico, é bará. E bará significa cortar. Agora, eu não sei porque que os transcritores, quando foram escrever, talvez por falta de um entendimento maior e melhor a respeito de quem Deus era, eles entenderam que se Deus é o criador dos céus e da terra, então ele cria e faz o que ele quer, inclusive as trevas. Então eles omitiram essa palavra bará, que está no Velho Testamento, que está no original do hebraico, e colocaram para nós no português como se fosse criar algo. Mas essa palavra no hebraico é cortar. E quando você estuda essa palavra no hebraico, significa cortar com força. Como alguém que pega um machado e vai para junto da árvore e leva toda a força nela. Amém? Você já cortou madeira e você pega um machado e você coloca toda a força. É essa a ideia do hebraico para essa palavra aqui, criar. Que não é criar, é cortar. Veja bem, eu formo a luz e corto as trevas. Aleluia. Eu faço a paz e corto o mal. Aleluia. E quando ele faz isso, amados, ele usa toda a força que ele tem. Oh, aleluia. Deus, ele pegou tudo que ele tinha, toda a força que ele tinha, que era Jesus, e usou essa ferramenta para cortar as trevas. Oh, aleluia. Para cortar o mal. Amém? Mas Sheila, como assim? Estamos aqui na luz, não é? Está tudo aceso. Mas se eu pedisse um diácono para apagar a luz e acender novamente, o que iria acontecer quando a luz fosse formada? Trevas iriam ser partidas, cortadas. Você entende? Então Deus, Ele forma a luz
E quando ele forma a luz, as trevas são dissipadas. As trevas são cortadas. Mas como assim, Shirla? Uma outra forma para você entender o que está escrito nesse versículo é ver o contexto. Leia o contexto. Leia o que está dizendo antes e o que está dizendo depois desse versículo. Olha só o que diz o versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Isso não é o Deus que está criando um mal para te afligir, não. Ele está quebrando, cortando todo o mal, cortando todas as trevas, aleluia, indo adiante de você, desembaraçando os seus caminhos. Ele está endireitando os teus passos. Ele está quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Ei, Ele está fazendo o bem para a tua vida. Como? Cortando o mal, cortando a operação das trevas. Aleluia. Amém. E assim como esse versículo que é polêmico, nós temos vários outros, que em sala de aula, com mais tempo, nós podemos, não é, com detalhes, te levar pela palavra e te mostrar, à luz da própria palavra, o que Deus diz na sua palavra. Amém. Existe um dia na nossa aula de caráter de Deus que nós falamos do livro de Jó. E eu pego um dia de aula inteiro para falar sobre o livro de Jó. E nós vamos para o capítulo 1. A gente segue o capítulo 2 até o final do capítulo. Quando você termina o livro de Jó, você fica, uau! Eu não estou me vangloriando não, viu? Não é do meu ensino. É do que a Bíblia fala, que está escrito lá o tempo todo, mas a gente nunca viu. Passou desapercebido, está entendendo? Vou te dar um exemplo. Jeremias 18, abra lá comigo. Aleluia. E enquanto isso, o pessoal do louvor pode subir. Aleluia. E já comece a dedilhar, né, tocar alguma coisa instrumental para mim. Oh, aleluia. Jeremias capítulo 18, você está lá? Você me aguenta mais 3 minutos? Amém. Oh, aleluia. É um outro versículo polêmico que pessoas usam para dizer que Deus quebra o vaso. Deus amassa o vaso, o barro. Que nós somos barro e Ele amassa como Ele quer. Tem até uma música, né? Que diz, deixa Ele amassar o barro. Deixa Ele quebrar do jeito que quer. Mas sabe, queridos, o nosso Deus não quebra nada. A única coisa que Deus quebra é as obras do mal. Aleluia. Ele diz em João, olha, para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? A única destruição que tem Deus é para destruir o mal que o diabo fez. É a única vez que você vai ver Deus envolvido com destruição. Destruir o mal, destruir a enfermidade, destruir a pobreza, destruir aquilo que causa rancor, que causa, sabe, temor no seu coração, medo no seu coração. Amém? Você está comigo? Vamos ler, porque Jeremias 18, olha o que diz. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Então Jeremias desce para a casa desse oleiro. Lá ele começa a observar a obra que o oleiro está fazendo. E o oleiro tem o barro em cima da roda, ele está girando, ele está moldando o barro. E a Bíblia fala, no versículo 4, que o vaso que ele estava fazendo, aconteceu o que com ele? Quebrou. Mas leia de novo, porque se você ler de novo, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Se você ler de novo, você vai ver que esse barro de vaso que o oleiro estava moldando, fazendo de acordo com como ele queria, aí diz que ele se quebrou. Ele se quebrou. Não foi o oleiro que infringiu isso no vaso, mas enquanto o oleiro estava trabalhando nas suas obras, enquanto ele estava moldando, colocando aquele vaso do jeito que ele queria, o vaso se quebrou. Então Deus fala, olha, eu não posso também fazer assim convosco, ó casa de Israel, que enquanto eu tento colocar você no meu plano, alinhar você com a minha vontade, enquanto eu tento moldar você, mas por causa da sua imperfeição, por causa da sua desobediência e da sua obstinação, você se quebra na minha mão. Mas ao invés de eu pegar você e jogar no lixo e procurar outro, eu tenho longanimidade e eu tenho misericórdia para começar tudo de novo. Oh, aleluia. Você não fica feliz, querido, de saber que mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, Deus não vai jogar você no lixo, Deus não vai jogar você para o lado, aleluia. Mas Ele vai começar tudo de novo. Com a mesma paciência, com a mesma longanimidade, Ele vai pegar você e Ele vai amassar de novo, e Ele vai formar você nos moldes que Ele quer. E se por acaso existe alguma impureza, alguma imperfeição nesse vaso que Ele está tentando fazer, um vaso de honra, se existe alguma imperfeição e por acaso Ele se quebra de novo, Deus diz, ei, eu não posso fazer contigo do mesmo jeito. Eu vou pegar você do zero de novo, com a mesma paciência de novo, e vamos começar tudo de novo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Você precisa celebrar um Deus de longanimidade, um Deus de misericórdia, que mesmo quando você peca e erra, mesmo quando você apresenta imperfeição e se quebra diante dele, e se resiste em entrar nos moldes que ele tem para a tua vida, mesmo assim, ele diz, ei, eu não vou jogar você fora. Aleluia. Ei, o teu chamado continua o mesmo, a unção continua a mesma, a minha mão sobre a tua vida permanece estendida, a minha bondade, a minha misericórdia, a minha longanimidade permanece do mesmo jeito, porque eu posso pegar um vaso que está quebrado e transformar ele num vaso lindo, num vaso de honra, num vaso que vai ser usado para a minha glória, num vaso que mesmo tendo apresentado imperfeição no passado, pode ser tremendamente usado agora. Oh, aleluia, levanta a tua mão para o alto, Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de longanimidade, um Deus que não muda de ideia, um Deus que chama e que anuncia coisas antes de acontecerem. O Senhor chama primeiro e depois acontece. E o Senhor nos chamou antes mesmo de existirmos. Por isso, Pai, a nossa vida te pertence.
Por isso o nosso chamado te pertence. E porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos fez e nos trouxe à existência, sabemos que o Senhor já operou todas as coisas, que o Senhor já nos deu todo o poder, toda a habilidade que diz respeito à vida e à santidade, Pai. Nós podemos andar nos teus caminhos, podemos conhecer mais da tua palavra, mais do teu caráter, mais do teu espírito. Nós podemos andar e expressar a tua imagem sobre a terra, como Jesus expressou, Pai. E por isso nós te louvamos. Levante a tua voz a Ele, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra.